Que o Senhor levante sacerdotes e que esses sacerdotes se posicionem. Uma das maiores dores da nossa geração, é a falta de sacerdotes. Homens que não se posicionam, infelizmente. Mas a gente pode assistir essa situação ou a gente pode intervir sobre essa situação. Falar mal não é intervenção. Nós precisamos parar de falar mal e orar a respeito. Se você está aqui e não tem um sacerdote posicionado no seu lar, que a partir de hoje você seja uma boca profética para poder profetizar. Tem sacerdote na minha casa, tem homem de Deus na minha casa, tem homem de Deus de joelhos dobrados na minha casa, tem sacerdote que é aquele que tem trazido um alimento físico, mas também um alimento espiritual. É aquele que tem sido um provedor, em nome de Jesus. Porque às vezes, quer dizer, é muito fácil falar mal, é muito fácil murmurar. E o inimigo, ele usa das suas palavras para manter você no mesmo lugar. Ele usa das suas palavras como matéria-prima para manter você no mesmo cativeiro. Quando você diz que seu marido não presta, que nada dá certo, que aí você vai ali, profetizando aquilo que você não quer viver. Sua boca é profética. O que você tem declarado é o que você tem vivido. Infelizmente. Sua boca é uma boca profética e você vai comer o fruto dela, seja bênção ou maldição. Talvez você está dizendo, meu marido é morto espiritual, meu marido é uma perturbação, é uma destruição nessa casa. E aí você fala, meu marido é um banana, se eu não fizer ninguém faz. E tudo isso você está comendo o fruto da sua boca, né? E Débora está dizendo aí que quantas mulheres tomam o sacerdote do marido? Exatamente. Quantas mulheres elas têm tomado esse lugar de cabeça da casa e têm trocado as posições. E quando a gente inverte os papéis invertidos gera maldição. Infelizmente, tá bom? Papéis invertidos vai gerar maldição e principalmente na vida dos filhos. O nível de ataque espiritual, o nível de desregulação, o nível, de falta de paternidade vai gerando todo um movimento espiritual dentro das casas. E aí você vê filhos, desenfreados, filhos se automutilando, e você via isso biblicamente, Os profetas de Baal, eles se mutilavam, eles se cortavam. E os profetas de Baal, eles eram conduzidos pelo espírito de Jezabel. E Acabe era um sacerdote sem voz. Quando o sacerdote perde a voz, esse espírito de Jezabel, ele toma a casa e então essa atuação maligna de Baal, de adoração ao que não é o Rei da Glória. Essa automutilação, essa adoração maligna começa a se instalar dentro dos lares. Por isso que você vê filhos que amam tudo, mas não amam Jesus, tá? Karina falou aí, quando o marido é usuário de droga, o dinheiro só para droga e não faz nada em casa, como se posicionar. Irmã, tem situações e situações. Primeiro, quando a gente vai escolher, com quem casar, é a maior escolha das nossas vidas, depois de receber Jesus como Salvador.
a gente toma outra decisão muito importante, que é com quem a gente vai casar. Com quem a gente vai casar vai definir um futuro de vida, um futuro de morte. É verdade. Depois de Jesus, a aliança mais poderosa que você vai fazer é de casamento, né? Então, assim, eu não sei se o seu marido entrou nessa destruição depois do casamento, ou você já sabia antes e você entrou nessa barca aí, né? Nessa situação. Então, você precisa trazer consciência de tudo que está acontecendo, para você, inclusive, se posicionar né, de uma forma muito, às vezes, com maior dureza. Porque esse aí é um caso completamente diferente. Se é uma pessoa que tem um vício, que tem uma situação, você pode decidir permanecer e pagar o preço, ou você pode decidir também sair de uma embarcação como essa. Porque uma embarcação como essa, eu não acredito. Queridos, eu acredito no poder da aliança, eu acredito, né, no Deus que realmente faz uma obra de transformação. Mas tem coisas que as pessoas que estão ali naquela embarcação, ela não quer mudança, ela não quer restauração, ela não quer nada. Então você pode passar uma vida inteira pagando um preço por alguém que não quer. Você pode passar uma vida inteira, né, gerando ali um preço por alguém que não quer. Então a importância de você clarificar em Deus decisões que você precisa tomar, decisões que você precisa se posicionar, né? Porque senão você pode passar uma vida inteira aí, sabe, sendo consumida por alguém que já decidiu se autodestruir. E nessa autodestruição ele vai destruir você, ele vai destruir seus filhos, que eu não sei se você tem filhos, né? Então, quando a gente erra na escolha, na seleção de quem a gente vai casar, às vezes a gente vai precisar de mais força, de mais esforço, de mais pagar um preço maior do que quem acerta na seleção, né? Quando você erra na seleção, você vai ter que pagar um esforço muito maior, né? Então, um esforço de mais busca, de realmente campanhas aí de oração, de buscar ajuda de irmãs para te ajudar aí, né? A Jéssica tá contando o testemunho dela aí, ó. Deus deu uma direção para ela, ó, e ela saiu do lugar. A pessoa que ela estava não quis mudança, e faz 4 anos que ela se separou e 3 anos que ela é casada. Então, gente, eu não sou criança, porque eu já acompanhei muitas histórias, tá bom? E tem pessoas que, infelizmente, se você está tentando ajudar alguém 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e essa pessoa não quer ajuda, então, às vezes, a gente precisa se reposicionar, né? E realmente tomar decisões que precisa, né? Ou pagar um preço que não é fácil. Eu já acompanhei pessoas e não é fácil, tá? Uma pessoa dizendo aí, eu tenho 17 anos de casado e meu esposo era viciado, então eu internei ele em uma clínica, para a glória de Deus, ele está firme sem usar mais drogas. E o Senhor, né? Olha aí, né, já um testemunho de vida e de vitória. Então, Deus é o Deus que pode mudar todas as coisas. Só que nós precisamos estar atentos à direção e à voz do Senhor, tá bom? Então é isso. O marido da Eurinda, ele quis ser internado, ele quis viver um processo de transformação. Gente, eu já trabalhei com usuário de droga também. Eu fiz 1 ano de acompanhamento em um lugar aqui com moradores de rua, com usuários. Basicamente, todos os moradores de rua eram usuários de droga. E uma das coisas que eu percebi é que a maioria não queria sair dessa vida. Não queria. Aqui na minha cidade, eles têm possibilidade de tratamento psicológico, de aluguel de casa, possibilidade de cuidados, né, de intervenções, de clínica, de tudo, e a saída desse lugar de rua, de droga, de destruição, para realmente um reposicionamento, mas às vezes as pessoas não querem, tá bom? Então a gente precisa estar atento a isso e entender também.
Amém. A Karina falou que é uma amiga minha querida que está vivendo isso. Pois é. Então, é isso. Amém, amém. Dani também está contando aí um testemunho poderoso, de alguém que foi para o encontro com Deus, se posicionou. Eu também já vivi aí o encontro com Deus de pessoas que estavam dentro desse processo e que decidiu aí pelo poder de Deus sair desse lugar. Vamos para a palavra de hoje e vamos trazer aqui uma palavra de vida e de esperança para você. A palavra de Deus se encontra em Gênesis 37, versículo 2, tá? E a palavra de Deus diz assim: essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava aos pais a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que todos os outros filhos, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, o odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E José disse: ouço o sonho. Estava amarrando feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã, enche-nos com a tua presença, com a tua orientação, e que nós, Pai, possamos sair daqui fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, no nome de Jesus. Gênesis 37, o versículo 2, e eu li até o versículo 8, tá? Poderia ler o restante, mas é só para entrar nesse contexto. A palavra de Deus, ela fala a respeito de José. A história que eu mais me conecto na Bíblia é a história de José, a história de Davi. São as duas, meu Deus, são as minha voz não tá querendo sair, você acredita? Tá repreendido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. A história de José e de Davi são as histórias que eu mais me conecto biblicamente, por conta do nível de rejeição que eles viveram, o nível de dor que eles viveram, o nível de processo que eles viveram. E então, Deus, ele construiu em José, construiu em Davi todo um histórico para que eles transicionassem para a promessa. Enquanto eu comecei a live, Deus estava falando a respeito de processo, de pessoas que estão aqui e estão nessa live aqui, que vieram aqui hoje, que não entendem e elas não conseguem entender toda a dor, todos os problemas, todas as dificuldades, todo o nível de pressão que você está vivendo. Você olha para a sua própria vida assim e você fala: meu Deus do céu, porque para mim é tão difícil? Tem pessoas que têm exatamente essa frase. Essa crença é uma das crenças principais que você carrega. E você diz assim: por que para mim é tão difícil? Por que para mim é tão demorado? Por que para mim parece que todas as guerras se levantam?
E Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda. É o seu processo. É o processo de forjar o seu caráter. É o processo de forjar em você competências, habilidades, de trazer para fora dons, talentos que você nunca traria em tempo de bonança. Queridos, no tempo de bonança, a tendência que nós temos é de se alegrar, é de rir, é de celebrar, é de viver o momento. Mas no momento de dor, no momento de pressão, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de aflição, primeiro, a primeira tendência que nós temos de nos aproximar muito mais de Deus. Tem pessoas que o maior nível de intimidade e relacionamento que ela teve com Deus foi nos momentos de luta. Estava passando por um deserto, estava passando pelo fogo, pela fornalha ardente, estava passando por águas profundas lá, se sentindo afogando, a sensação de afogamento, de desespero, de angústia. E então eu busquei o Senhor. E então eu vi que eu não ia dar conta sozinha. E eu comecei a buscar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E nessa busca, Deus foi forjando você, forjando habilidades, forjando caráter, forjando uma construção para que você entre no seu propósito. Existe uma escola chamada Escola do Espírito Santo. E na Escola do Espírito Santo tem uma matéria chamada matéria da dor. Na Escola do Espírito Santo tem outra matéria chamada a matéria do tempo. Na Escola do Espírito Santo tem outra matéria chamada a matéria das provações. E não tem como não fazer parte da Escola do Espírito Santo, para que você possa viver o seu propósito. Ou você passa pela escola, ou você não vive o seu propósito. Ou você passa pela escola, ou você não tem habilidades e competências suficientes para viver o seu propósito. Nós adentramos aqui na história de José, e a palavra de Deus diz, e José sonhou. A palavra de Deus diz que José fazia parte de uma família numerosa, onde ele era um dos irmãos caçulas. Depois de José só tinha Benjamim. Então José era um irmão, um dos irmãos mais novos ali. Era o penúltimo irmão. Só que José, ele tem um sonho. Só que não é um sonho dele, é um sonho de Deus. Só que não é uma visão de José, é uma visão de Deus. Só que não é um plano de José, é um plano de Deus. E às vezes, queridos, diante da nossa trajetória, diante do nosso processo, Deus vai nos dar uma visão de futuro, um sonho de futuro. Deus vai nos dar uma visão de como, onde nós vamos chegar. Eu tenho essa visão. Essa semana uma pessoa falou para mim assim, menina, você não para, né? Você não está satisfeita, né? Você já cresceu tanto, tanta coisa aconteceu na sua vida. Só o tempo que eu te conheço, quanta coisa mudou. Mas você está o tempo inteiro numa busca contínua, né? Eu falei, sabe por quê? Porque eu vi meu futuro. Deus me mostrou meu futuro, Deus me mostrou. E eu estou indo para lá. Eu não posso ficar aquém do meu futuro. Eu não posso ficar aquém do Jordão. Eu não posso, queridos, me contentar com o que eu vivo hoje. Não posso. Eu não posso entrar em um lugar de olhar para tudo que eu vivi, nossa, quanta coisa Deus já fez, quanta coisa aconteceu, e dizer, não, pronto, vou armar minha tenda aqui, já está bom. Não está bom. Não está bom, porque eu ainda não estou vivendo
Eu ainda não estou vivendo aquilo que Deus disse que eu viveria. Eu ainda não entrei na visão de futuro que Deus me deu. Eu ainda não estou vivendo em plenitude aquilo que Deus disse que eu iria viver. Então eu vou continuar na escola do Espírito Santo. Eu vou continuar fazendo as matérias que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou continuar sendo forjada, sendo preparada para o tempo certo. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa. Deus não entrega as promessas para quem não está preparado. Por isso que tem pessoas que levam muito mais tempo na escola do Espírito. Tem pessoas que a escola do Espírito para ele é muito rápida. Às vezes eu vejo irmãs amadas vivendo coisas que Deus disse que eu vou viver. E eu olho para elas e eu falo, Senhor, louvado seja Deus pela vida delas. Senhor, glória a Jesus. Mas às vezes também eu olho para elas e eu falo, Senhor, por que a escola dela foi mais rápida? Por que ela foi formada com mais rapidez? Senhor, por que a escola dela? Porque, queridos, tem pessoas que são mais sensíveis. Tem pessoas que são mais sensíveis à forja. Tem pessoas que são mais sensíveis às orientações do Espírito. Tem pessoas que viram a chave mais rápido. Tem pessoas que reprogramam a sua estrutura de mentalidade mais rápido. Tem pessoas que aprendem muito rápido aquilo que o Espírito Santo está querendo ensinar. Tem pessoas que passam pela matéria da dor com muita maestria. Tem pessoas que passam pela matéria do tempo com sabedoria, com maestria. Tem pessoas que passam pelas provações com sabedoria. Ele aprende tudo que Deus quis ensinar. Ele é orientado em tudo que Deus quis orientar. Só que tem pessoas que demoram para aprender. Tem pessoas que ela fica andando em círculo, andando em círculo, andando em círculo. Ao invés dela romper, ao invés dela entender, ao invés dela aprender com rapidez, ela anda em círculo. José levou 13 anos na escola do Espírito. 13 anos. Davi levou muito tempo na escola do Espírito. Abraão levou 20 anos na escola do Espírito. Abraão creu contra a esperança que ele se tornaria pai de muitas nações, o pai de multidões. Mas levou 20 anos na escola do Espírito para viver o que eu estou vivendo hoje. O Ilza falando que Davi levou 17 anos. Para viver o que eu estou vivendo hoje. Levei 25 anos na escola do Espírito. Passando pela matéria da dor, passando pela matéria do tempo, passando pela matéria da aprovação. Passando pela matéria de fé, de coragem. Passando pela matéria da confiança. Tem uma matéria lá na escola do Espírito, aprenda a confiar em Deus a despeito das circunstâncias. E tem matérias que a gente tem dificuldade de entender, como na escola. Tem pessoas aqui que eram boas em português, mas tem gente aqui que era uma derrota. Tem pessoas aqui que só passavam em matemática arrastado. E que não dá conta de ser forjado na escola do Espírito, não vive as promessas de Deus. Porque para poder viver as promessas de Deus, Ele vai preparar você. Ele vai capacitar você. Ele vai forjar você. Ele vai direcionar você. Ele vai conduzir você. Inclusive, tem pessoas que vêm para a nossa vida,
que elas são pedra de tropeço para a gente viver o plano, o projeto e o propósito de Deus. São pessoas que vão nos roubar de viver aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. São pessoas que vão roubando ali a presença de Deus nas nossas vidas, a direção que Deus tem para as nossas vidas, os planos que Deus estabeleceu para nós. O povo passou pela escola do Espírito, o povo que foi tirado do Egito, ele passou pela escola do Espírito, mas eles foram reprovados e eles morreram no deserto. Tem pessoas que Deus está ensinando você a ser grato. Tem pessoas que Deus está ensinando você a ser paciente. Tem pessoas que Deus está ensinando você a ser bondoso, bondosa, misericordioso. Tem pessoas que Deus está ensinando a sair desse lugar de preocupação e ansiedade. Tem pessoas que Deus está ensinando a ter coragem. Na escola do Espírito, Deus nos leva em montanhas bem alta, bem alta, bem alta, e Ele empurra a gente de lá. Na escola do Espírito, Ele leva você numa montanha bem alta, e Ele empurra você de lá. Ele fala assim: tenha coragem, confia em mim, se lança. Queridos, José, todas as pessoas que foram chamadas por Deus, biblicamente falando, todas elas passaram pela escola do Espírito. Não tem como viver as promessas de Deus, o propósito de Deus nessa terra, sem passar pela forja de Deus. Não tem como viver os planos de Deus sem passar. Às vezes, você é um diamante, mas você é um diamante bruto. Deus outro dia me entregou uma palavra profética por meio de uma moça. Eu estava num treinamento nada a ver com crente, né? Era um treinamento de empresários. E quando terminou ali, eu não perco oportunidades, queridos. Eu não perco oportunidades. Não perco. Eu vou fazer uma coisa, eu aproveito para levar a palavra. Não perco oportunidades. E quando terminou ali, ela falou assim: ó, Deus manda entregar uma palavra para você. E Ele disse para você que Ele te levantou forte como uma rocha e firme como um diamante. Forte como uma rocha e firme, né, como um diamante. Dura como um diamante. Por isso que foi tanto tempo para poder polir esse diamante. Se você pega uma pedra bruta, às vezes você não consegue valorizar aquela pedra. Você não consegue ver a riqueza que aquela pedra tem. Você não consegue ter a dimensão de valor que realmente aquela pedra tem. Mas depois de forjada, depois ali de trabalhar daquela pedra, lapidar aquela pedra. E de que maneira a gente lapida a pedra? Lixando. Às vezes dói. Às vezes é difícil. Às vezes parece que você não vai dar conta. Mas Deus vai lapidando o diamante que está nas nossas vidas. José, ele teve um chamado. Ele teve um chamado de Deus para a vida dele. E José, ele precisou se colocar nesse lugar para que ele fosse forjado. A Claudinha disse: eu levei quase a minha vida inteira para me desbloquear. Foram 48 anos. E há quase 5 anos Claudinha mudou. Que coisa linda. Entende? Empresa e cristão igual ao propósito de Deus. Tudo a ver, né, Janeci? Treinadora de empresa é assim, já vê tudo o negócio acontecendo. O chamado de José era de administrar. Só que José era um filhinho do papai, queridos. José, ele era um menininho mimado. Ele era um menininho
além de ser menino, Deus não pode usar meninos sem ser forjado. Meninos não dão conta do nível de pressão no reino espiritual. Não dão conta. Não suportam. A gente precisa crescer em Deus. Por isso que não é aceitável permanecer criancinha espiritualmente falando, né? A gente precisa ser criança na estrutura de perdão, de liberação, de bondade. A criança, ela é pura, uma pureza de uma criança, mas não em meninice. José era um menininho. José era um menininho mimado, cheio das suas vontades. Quando eu sou cheio de vontades, aí eu quero, é do meu jeito. Deus não usa meninos cheios de vontades. Minha vontade, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Mas eu não tenho vontade de fazer assim. Não tem como. Porque para viver o propósito de Deus, eu preciso ser mortificada. Para viver o propósito de Deus, eu preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu preciso fazer coisas que muitas vezes eu não gostaria de fazer. Eu preciso entrar em lugares que às vezes eu não queria entrar. José, se Deus levantasse José como governador do Egito, do jeito que ele estava, provavelmente quando alguém batesse lá no Egito, no palácio, e dizendo assim: ô José, a gente está com fome, tem pobreza na terra inteira, tem falta, tem escassez na terra inteira. José, a gente está com fome. Sabe o que José ia falar? Eu não sei nem o que é fome. Vai embora, problema seu, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Só que Deus, Ele sabe. Ele forja José no tempo de escassez. Ele põe José dentro de uma prisão. José aprendeu o que era fome, o que era sentir fome. José aprendeu o que era ser escravo. José aprendeu o que era passar necessidade. José aprendeu a administrar pobreza, escassez, dificuldade. Então, quando José é levantado por Deus para o seu propósito, ele estava habilitado, ele estava preparado para viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele estava pronto para tudo aquilo que ele ia viver. Tanto que quando o povo, ele já não tem mais nada para vender, e ele quer se vender como escravo, a maneira como José trata toda a história, toda a situação é completamente diferente. É uma maneira cheia de sabedoria. José fala assim: não, eu vou te dar terra. O povo já tinha vendido a terra, o povo já tinha vendido a semente, o povo já tinha vendido tudo. Mas José fala assim: não, eu vou te dar terra, eu vou te dar semente, você vai plantar e você vai trazer 20% para a gente. O restante é de vocês. A visão de José era diferente. A misericórdia no coração de José era diferente. A postura de José era diferente. Ele tinha sido forjado na escola de Deus. Quando você é forjado na escola de Deus, você é diferente. As pessoas olham para mim e elas falam assim: ah, menina, você está no nível que você cresceu tanto, mas eu fico tão feliz em ver como você é humilde. Eu falo: não, filha, é a escola do Espírito. A escola do Espírito faz você permanecer nesse lugar. A escola do Espírito faz você permanecer num lugar de humildade, de confiança, de acreditar, de fé. A escola do Espírito forja em você habilidades, competências que você nunca teria sozinho. A lapidação diária para que você entre no seu propósito. Uma coisa, queridos, eu tenho aprendido nesses últimos dias.
Sabe por quê? Ainda a promessa de Deus não se estabeleceu na sua vida, porque você não está pronta. Talvez você seja como Pedro, que está dizendo assim: eu estou pronta, Senhor. Eu não vou te negar não, Deus. Pode saber, Jesus, que eu vou contigo até o fim. Jesus, todo mundo pode ir embora, mas eu não vou embora não, hein? Eu vou ficar com o Senhor até o fim. Só que na hora que Jesus foi preso, só que na hora que eles levaram Jesus para ser condenado, para a crucificação, Pedro disse: eu não conheço ele. Eu nunca andei com ele. Não, mas você fala como ele, você parece sim, você é um dos discípulos dele. Não, eu não o conheço. Pedro não estava preparado como ele pensava. Às vezes nós achamos que estamos prontos, preparados. Às vezes nós achamos: Senhor, pode derramar a tua bênção. Mas às vezes nós não estamos prontos. É por isso que permanecer na escola do Espírito, permanecer no lugar do jejum, da oração, da busca, da comunhão, da leitura da palavra, do aprendizado, passar pela forja, passar pelo fogo, passar pela boca do leão lá, a fornalha ardente, passar por provações, vai forjando em nós o caráter suficiente para que nós possamos estar aptos para o tempo certo, para a hora certa. Acredite, ele não está atrasado. Acredite, ele não se esqueceu de você. Acredite, ele te ama tanto, 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 que ele não vai dar para você uma coisa que vai destruir a sua vida. Mais importante do que viver a promessa é passar a eternidade com Deus. Tem pessoas que, se Deus entregasse hoje as promessas e a visão que ele te deu, você se perderia inclusive do próprio Deus. Tem pessoas que ele troca a bênção ele troca o abençoador pela bênção. Tem pessoas que eles se perdem em meio ao milagre. Tem pessoas que elas amavam tanto Jesus, que elas tinham tanta comunhão com Deus, mas aí Deus mudou, Deus fez crescer, Deus ampliou, Deus desenvolveu, Deus construiu. E de repente, gradativamente, essas pessoas foram se afastando do Senhor, porque elas não estavam prontas. Elas não estavam preparadas. O Thales Roberto, ele conta no testemunho dele, que se Deus não tivesse arrancado ele de onde ele estava, a queda dele seria maior. Porque ele caiu. Foi um escândalo no Brasil todo, a maneira como ele se portou, né, a arrogância, tudo que ele fez. E olha quanto que ele tinha sido levantado. Eu estou contando porque isso foi público, tá? E hoje ele conta como testemunho que, se Deus não tivesse permitido, Deus não tivesse arrancado ele daquele pedestal, a queda dele poderia ser muito maior. Uma queda não apenas de fama, como ele teve uma queda brusca da sua fama, nunca mais voltou no mesmo nível de impacto, no mesmo nível de fama. Porque ele cresceu de uma maneira tão gigantesca que ele não suportou o nível de crescimento. E ele se perdeu em meio à jornada. Então, gente, é muito fácil. É muito, muito, muito. Por isso que a palavra de Deus diz: quem está de pé, cuida para não cair. E nós não estamos aqui para criticar ninguém, só para trazer, realmente foi uma questão pública, trazer como uma visão de olhar para o espelho do outro, os erros do outro,
para que a gente não cometa os mesmos erros. José foi forjado por Deus. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José vai parar na casa de um homem rico, que é o Potifar. Lá José aprende a administrar riqueza, prosperidade. José aprende a administrar esse tempo de bonança. Mas depois José, injustamente. Eu quero que você escreva injustamente. Tem pessoas aqui que estão vivendo injustiça. E você está dizendo, Senhor, por que dessa injustiça? Senhor, não merecia ser injustiçada. E o Senhor te trouxe aqui para dizer a escola do Espírito, filha. A escola do Espírito. Essa injustiça vai te levar para um novo nível. Essa injustiça, ela vai te levar para a próxima fase. José foi preso injustamente. E essa injustiça de José o levou para um lugar que aparentemente era o lugar mais horrível, mais desafiador, mais terrível que podia acontecer na vida de José. Só que lá na injustiça, lá na prisão, tinha duas coisas. Na prisão tinha conexão de José, mais importante para a vivência do propósito. E na prisão tinha um aprendizado que José mais precisaria para o cumprimento do seu propósito. Porque administrar riqueza é fácil. Administrar prosperidade é fácil. Administrar recurso abundante é fácil. Mas administrar pobreza, escassez e necessidade é um desafio gigantesco. Dentro do processo de injustiça de José, tinha uma fase nova que ele precisava passar. Aprender a administrar pobreza, escassez, falta, necessidade. Tinha um processo que José precisava aprender. Misericórdia. Misericórdia de quem estava sentindo fome. Misericórdia dentro daquele processo. Humildade, bondade. Lá dentro da prisão, lá dentro da injustiça que José viveu, lá dentro estava a conexão certa que levaria José para o propósito, para a próxima fase. Até as injustiças vão cooperar para o seu bem. Às vezes, queridos, eu vivo algumas coisas que eu falo assim, Senhor, eu não entendi nada. Mas eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem. Eu mandei fazer uma placa de acrílico dourada para colocar lá na torre de oração. E o versículo que eu escolhi foi exatamente esse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque houve muitos momentos na minha vida que eu não entendia. Eu não entendia por que tanta injustiça, eu não entendia por que tanta dor, eu não entendia por que tanto problema, eu não entendia por que tanta dificuldade, eu não entendia por que tanta demora. Não entendia. Processo que forja você para o propósito. Era lá na cadeia. Nessa prisão que você está, tem conexões, tem chaves, tem aprendizados.
As chaves foram entregues na mão de José. E a Bíblia diz, e Deus era com José. Deus é com você, na sua injustiça, na cadeia que você está preso, nas chaves que Ele está te entregando dentro da prisão. Mas às vezes a dor é tão latente dentro da prisão que as pessoas não conseguem entender as chaves. Elas não conseguem ver e entender. Elas não conseguem pegar os aprendizados. E elas não conseguem transicionar. E aí ela leva mais tempo na cadeia do que ela deveria. Ela leva mais tempo na prisão do que ela deveria. Ela leva mais tempo na injustiça do que ela deveria. Fique atento à escola do Espírito. E essa atenção é no lugar secreto, é no lugar de comunhão, é no lugar de intimidade, é no lugar de ouvir a voz de Deus todos os dias. O que Ele está falando, qual a direção que Ele está dando, qual a condução de Deus para a minha e para a sua vida. Chegou um período onde a sensibilidade de José fez com que ele resolvesse alguns problemas dentro da prisão. E foi entregue chaves para José da prisão. Foi entregue chaves de administração para José. Era a última fase que José precisava viver para o cumprimento do seu propósito. Ouça, eu vou terminar. Antes do propósito ser estabelecido na sua vida, antes das promessas de Deus se cumprirem, vai ter um momento de muita pressão. Porque o reino espiritual, ele sabe que algo novo está para acontecer. O reino espiritual, ele sabe que vai haver um romper na sua vida. Então existe uma pressão para que você não enxergue as chaves dentro da prisão. Para que você não receba os aprendizados em meio à injustiça. E que você não enxergue as conexões que você precisa fazer para transicionar para a próxima fase. José consegue enxergar ali o copeiro. Ele resolve um problema do copeiro. O copeiro vai embora e José fala, lembra de mim. Só que o copeiro se esqueceu completamente. Porque ainda não era o tempo. O seu milagre ainda não chegou, porque ainda não é o tempo. Deus não está atrasado, Deus não se esqueceu de você, mas Ele está forjando você para que você possa viver o seu propósito e o milagre que você tem clamado ao Senhor. O copeiro se esqueceu completamente de José. Se ele tivesse se lembrado de José, José seria o ex-prisioneiro José e ninguém iria estar falando dele aqui hoje. Se o copeiro chegasse para o faraó naquele dia, cheio de gratidão, falasse, rapaz, um rapazinho lá revelou meu sonho, foi uma bênção, ajuda ele, tira ele de lá, por favor. Ex-prisioneiro José, ponto. Só que ele ainda passou 2 anos inteiros dentro de uma prisão, utilizando cada chave, cada aprendizado, sendo forjado diante da grande injustiça que ele viveu. Deus era com José. Deus era com José. E no tempo certo, na hora certa, Deus fez o faraó ter um sonho. E nesse sonho, eles precisaram lembrar de José. Deus vai fazer pessoas lembrar de você. Deus vai fazer pessoas lembrar de você. Deus vai te conectar às pessoas certas. Deus vai te conectar a pessoas para te levar para a próxima fase. Fique atento às portas, fique atento às chaves, fique atento às conexões. Fique atento às portas, fique atento às chaves, fique atento às conexões. Fique atento aos aprendizados que você precisa aprender diante das injustiças. Fique atento para que você transicione para a próxima fase.
E depois de passar toda essa jornada de 13 anos, José é levado para a próxima fase. A fase do sonho. A fase do cumprimento da promessa. Quando José contou seus sonhos para os seus irmãos não gostaram do sonho. Quando José contou seus sonhos para os seus irmãos, ninguém acreditou em José. Tem pessoas que não acreditam no seu sonho. Mas as pessoas não precisam acreditar. É você que precisa entender qual a visão que Deus te deu. E é você que precisa passar as etapas da escola do Espírito, para que então o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Viva cada lição que Deus quer te dar no período da escola do Espírito, para que você transicione para a fase da promessa. Não vive promessa quem não vive preparo. Não vive promessa quem não vive preparo. Se você não se permitir ser preparado pelo Senhor, você não vai viver as promessas de Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: fica firme na escola do Espírito. Abra os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, seus sentidos espirituais, para que você perceba o que eu quero te ensinar. Quais são as forjas que eu quero forjar na sua vida. Quais são as habilidades e competências que você precisa para a nova fase, para o transicionar da tua vida para esse novo de Deus. Para que as promessas de Deus se cumpram e que você viva tudo aquilo que Deus planejou desde a eternidade. Você não é obra do acaso e nada na sua vida é por acaso, nada. Nem as lutas, nem a aprovação, nem o tempo de espera, nem as injustiças. Nada. Tudo está no governo e no controle de Deus. E é nesse lugar que você precisa permanecer, acreditar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para poder, Senhor, ser aprovada na escola do Espírito. Tem pessoas, queridos, que são reprovadas e precisam voltar para o fim da fila. Não, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser aprovada pela escola do Espírito. Me dá sensibilidade, Senhor. Sensibilidade para que eu ouça a Tua voz. Sensibilidade para que eu seja conduzida pelo Teu Espírito. Para que a escola do Espírito, Senhor, forje em mim o caráter, Pai, de Cristo. Eu me torne parecido com Jesus. Não com pessoas, mas com Jesus. Para que o Senhor seja aquele que é a minha maior modelagem, para que verdadeiramente eu me pareça contigo, ao ponto que o teu propósito possa se cumprir na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, para o cumprimento do teu propósito. Eis-me aqui, Senhor, para viver aquilo que eu preciso viver no período da escola do Espírito. Todos os heróis da fé passaram pela escola do Espírito. Todos os heróis da fé passaram pela escola do Espírito. E Deus te trouxe aqui para que você entendesse e para que você passe pelo processo. Não murmurando, não reclamando, porque a murmuração e a reclamação faz você morrer em meio ao deserto, ao invés de você viver o plano e o projeto de Deus. E eu quero orar por você nessa manhã, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã, nós queremos te agradecer pela escola do teu Espírito Santo, por essa faculdade que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, até aquelas que nós não entendemos. Obrigado por cada vida, Pai, que se disponibilizou a estar buscando o Senhor em jejum, em oração, em busca. Ó Deus, Senhor, eu creio que vai haver transformação dentro das casas, dentro dos lares, das famílias. Sacerdotes, Senhor, ousados, crentes. Ó Deus, homens, ó Pai, mulheres de Deus serão levantados nesses dias com uma visão, Pai, ampliada do teu plano, do teu projeto. Senhor, nessa manhã, forja o nosso caráter, forja o nosso coração, derrama sobre nós capacidade e habilidades. Ó Deus, que os frutos do Espírito possam se conectar aos dons do Espírito Santo e que nós, Pai, não sejamos apenas aqueles que são usados com poder, mas aqueles que
possuem os frutos do Espírito e por onde passam rios de Deus fluem do nosso interior. Nos ensina, Pai, a entender as chaves da cadeia. Nos ensina a entender, ó Pai, os aprendizados certos. Nos ensina, Senhor, a ser rápidos em aprender, em crescer, em desenvolver. Nos ensina, Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, para que verdadeiramente sejamos forjados na escola do Espírito e que nós não sejamos reprovados, ó Pai, como muitos, ó Deus, que ficaram e morreram no deserto, diante da murmuração e reclamação. Nessa manhã nós nos apresentamos diante do teu altar, que o Senhor possa fazer conosco, assim como o Senhor fez com os heróis da fé, e que verdadeiramente nós sejamos aqueles que cumprem o teu chamado e o teu propósito. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos conforme a tua vontade e faz o teu plano se cumprir nas nossas vidas. Senhor, arranca de nós tudo aquilo que não procede do teu Espírito Santo, mas fortalece em nós, Senhor, a verdade da tua palavra e do teu evangelho nas nossas vidas. Oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, amém.